uma crítica direta à nossa comunidade aqui, mas os homens em geral. É, é importante também dizer que eu já comentei isso de forma separada em vários vídeos, mas eu acho que cabe um vídeo excepcionalmente sobre isso. Então, o que eu chamo de homens automutilados, né? Eu venho observando na sociedade um fenômeno de homens meio perdidos em meio a toda essa agenda de emasculação, né? De colocar o cara num cabresto e controlar a vida do cara, o comportamento do cara, basicamente um adestramento para macho, né? E eu vejo que muitos caras, eles lidam com isso de forma errada, né? Vou exemplificar, né? Uns tempos atrás aí, eu tive um problema com um barbudinho aí, vocês sabem, né? Que fez ataques e tudo. E é engraçado porque eu comecei a reparar no comportamento do cara, né? Quando a gente tava discutindo, né? Aí eu ataquei a mãe do cara, claro, porque eu sabia que ele ia sentir, né? E aí você já vê que o cara reage de uma outra forma, né? Porque você atacou a figura feminina santa, idealizada que ele tem na cabeça. É engraçado porque, assim, quando os caras são solteiros, mas eles são blue pill, eles têm essa imagem idealizada, aquela crença no amor romântico, de que eles vão encontrar a donzela perfeita deles e serão felizes para sempre. E ele vai proteger essa crença com unhas e dentes. Porque se ele não tiver isso, ele perde todo o propósito da vida dele e ele fica sem chão, ele não sabe para onde ir, né? Esse processo de destruição e reconstrução, a gente passa aqui na comunidade quando você é, dá um voto de honestidade para si mesmo e você olha a situação e fala, cara, isso aqui tá correto, o que eles estão falando é isso mesmo que tá acontecendo, eu não tinha percebido. E aí você aprende e passa por todas aquelas fases da PIL para você aprender a lidar com essa nova percepção das coisas. Mas esses caras, eles são covardes. Eles não querem passar por esse pântano espinhoso, né? Eles querem viver no mundinho de rosas deles do outro lado que tá afundando, entendeu? Então, basicamente, a gente tem esse problema do complexo de Édipo, que é um problema real, né? Os caras, eles idealizam a mãe deles como um ser perfeito, né? Que deu mamazinho pra eles, trocou a fraldinha, passou talquinho na bundinha, deu um mingauzinho. Aí, eles ficam com essa imagem e eles projetam em todas as mulheres da sociedade. Na irmã, na tia, nas primas e em mulheres aleatórias desconhecidas na rua. Então, todas pra eles são a mãe dele, né? Inclusive, é muito comum você ver a mulher quando ela quer pegar o homem de alguma forma, assim, na discussão, ela fala assim, e se fosse a tua mãe? E se fosse a tua irmã? Aí o cara já pô, muda, né? Não, realmente, né? Se alguém fizesse isso com a minha mãe, com a minha irmã. Só que assim, cara, eu sou a favor da Baby Pill, né? Família Dinossauro Pill, né? Não é a mamãe, lembre-se, não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. É importante o cara ele falar isso pra si mesmo, porque as mulheres da rua não são a mãe dele, né? Não tem a história da mãe dele, não cuidaram dele como a mãe dele, né? E muitas vezes elas seriam as primeiras a tentar destruir ele, ok? Então, esse problema que eu tô dizendo aqui que é um complexo de Édipo, né? O amor à figura materna, quase que ou talvez de cunho carnal, isso é um problema quase que natural do homem, mas que pode ser tratado, deve ser tratado. Então, se você quer fazer o teste para ver se o cara tem complexo de Édipo, faz isso. Fala da mamãe. Se o cara der piti, fizer ataque de pelanca, faniquito, é um diagnóstico já quase que certeiro, tá? Eu, por exemplo, eu sofri muito nos meus relacionamentos porque eu tinha um pouco isso, de projetar a mamãe na esposa. E eu também, como a minha mãe é borderline, né? Eu já contei isso aqui também, e tem algumas características narcisistas, ela sempre se envolveu com caras ruins, né? E, e eu sentia quando eu era criança que eu não podia salvar a minha mãe, né? Porque eu não tinha força pra fazer nada.
Então, quando eu cheguei na minha vida adulta, isso na minha psique se tornou uma necessidade de salvar as minhas namoradas, né? Olha que coisa louca. Eu fui descobrir isso em terapia, cara. E para mim fez muito sentido, né? Porque eu sempre ficava com mulheres assim que, claro, eram atraentes, mas que precisavam ser salvas de alguma forma, né? Seja da família ruim, ou do lugar onde ela tava, do emprego, enfim, sempre arrumava alguma batalha pra lutar junto com ela, né? O que é extremamente doentio, né, cara? É, eu estava doente, né? Eu reconheço isso. E eu me tratei, eu busquei tratamento, né? E depois que eu percebi isso e que eu consegui me livrar desse complexo, cara, as minhas relações melhoraram muito, a minha vida melhorou muito. Eu consegui ser muito mais racional na hora de me relacionar com as pessoas, não só relacionamento amoroso, né? Então esse é um primeiro aspecto, né? Você tem ali o complexo de Édipo, que é uma coisa muito forte em muitos caras. Aí, aliado a isso, você tem a poda da masculinidade. Então, desde já a escola ali, né? O cara já ele é podado, né? Todo o comportamento dele competitivo, toda a energia dele é podada ali para que ele se comporte como uma mulherzinha na escola. Então, as professoras são mulheres, então tem todo esse processo de falta de contato com o masculino, ainda mais hoje em dia que muitos caras não têm contato nem com o pai, né? Às vezes o cara tem um contato com... A referência masculina dele é um avô, é um tio, ou às vezes nem isso. Às vezes a referência dele é o cantor de rap, o que é pior ainda, né? E, e naturalmente, quando chega na idade adulta, ele, em especial hoje em dia, ele é totalmente podado. Ou seja, olha, você não pode dizer à sua mulher para usar roupa tal, ou não usar roupa X ou Y. Você é obrigado a assumir uma série de obrigações, pagar todas as contas da casa, deixar todo o teu salário para a família, mas você não tem autoridade nenhuma sobre os teus filhos ou sobre a tua esposa, né? Quer dizer, ela faz as escolhas e quando a responsabilidade, né, para resolver vem, a responsabilidade é tua, né? Então você tem basicamente aí uma patroa mesmo em casa, né? Uma chefe que ela escolhe e você resolve e que você se arrebenta para resolver os problemas que ela decidiu, né? Que obviamente não é justo de forma alguma, né? Em qualquer cargo de liderança, o líder é quem assume as responsabilidades, né? Ele assume as responsabilidades, mas ele tem a autoridade. Também, se alguma coisa acontecer, a culpa é do líder, né? Então, assim, a relação, o homem dentro de casa, ele é um escravo, pagador de boleto, que dorme no sofá, se der se mijar fora da privada, né? Se mijar na tábua da privada. E assim, ele sente que ele não tem o que fazer, né? Se ele se impõe, ele é tóxico e agressor, né? Se ele fica quieto, ele tá fazendo pullback, né? Gaslighting, não sei o quê, blá, blá, tudo aqueles nomes de narcisista que elas inventam, né? Se o cara vai pro canto dele fazer os hobbies dele, ele é egoísta. Então, assim, o cara ele fica podado. E naturalmente, ele vai jogar essa agressividade natural dele e essa masculinidade para algum lugar, né? Porque, de fato, assim, isso é da natureza, não tem como, né? É um encanamento, né? Se você tá aliviando a pressão de um lado, vai dar pressão do outro, né? E algum cano vai estourar, né? Assim, em algum lugar. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Uma panela de pressão. Então esses caras, eles são extremamente impulsivos, né? E geralmente, eles vão fazer o quê? É isso aí, ó. Vou colocar um barbão porque é um mecanismo de hipercompensação. Já que eu me sinto uma gazela dentro de casa, então eu vou botar um barbão pra eu tentar me sentir um pouco mais homem, né? Já que eu não me imponho perante as mulheres, né? Eu sou um verme rastejante, lambedor de salto, que diz sim senhora pra patroa em tudo. Então eu vou botar um barbão porque assim eu me sinto mais homem, né? Já que todas as minhas habilidades e competências como homem foram podadas. Então, essa coisa da barba, claro, não é todo mundo, né? Mas eu observo um padrão. Eu vejo que é um mecanismo de hipercompensação. Às vezes até do tamanho do brinquedo do cara lá embaixo, tá? Porque às vezes o cara tem um negócio pequeno lá e quer deixar a barba grande pra compensar em cima, tá? Isso também é uma coisa que acontece, por exemplo, com caras que querem ficar dando grau de moto na rua, comprando carrão pra mostrar pros outros.
todos esses mecanismos são mecanismos de compensação da falta de alguma coisa, né? Geralmente é masculinidade, né? É comportamento mais dominante. Então, assim, são mecanismos já bem conhecidos. Então a gente tem esse segundo aspecto que é a compensação da masculinidade podada, né? Além do complexo de Édipo. E esses caras, eles vão estourar essa válvula de pressão deles aí, geralmente com quem não tem nada a ver. Então é um cara na rua, né, que ele vai querer pagar de machão na frente da mulher, porque com a mulher ele não pode gritar, com a mulher ele não pode bater, mas nos outros na rua, que não tem nada a ver, ele pode. Pode, entre aspas, né? Assim, é um homem na rua, ele vai ser menos penalizado por isso. Então ele vai querer fazer também sempre na frente da mulher, né? É por isso que eu falo, cara, homens casados são um perigo, principalmente se tem filha mulher, tá? São caras extremamente perigosos. Amigos meus que têm filhas, por exemplo, cara, eu tento me afastar ao máximo, assim, sabe? Ocasiões em que ele estiver sozinho, de repente, porque esses caras se tornam extremamente agressivos com o homem, cara. Eles, mais uma vez, projetam uma mamãe na filhinha, né, e querem proteger e aquela coisa, só que eles perdem completamente a racionalidade e vão pro campo da impulsividade, né? Então, já qualquer coisa vale pra salvar a minha filhinha. E às vezes ela não tá passando por nada, né? Não tá correndo perigo nenhum. Então, assim, o cara ele começa a entrar numa paranoia, assim, tipo de quem voltou da guerra, né? De achar que os roxos estão atrás dele. É um negócio meio. Cara, é bem louco, paranoia de cara que tem filha mulher. Eu falo porque eu tenho tios assim, tenho amigos assim. O cara mudou depois de ter filha mulher. E o cara começa a querer virar um cavaleirão branco, salvar a sociedade, porque a filhinha dele não pode passar nada de ruim. Então uma hiperproteção. E o mais triste é pensar que muitos desses caras vão ver as filhas deles girando produtora de conteúdo adulto aí daqui a alguns anos, ou se envolvendo aí com Zé Droguinha, entendeu? Eu tenho muito medo até desses caras se churrascarem aí, cara. Amigos meus vendo uma coisa dessa acontecer. Porque os caras já estão meio surtadão, né? E quanto mais tempo o cara passa dentro dessa relação, com a mulher ali perturbando, né? O cara só por cartão de crédito estourado, sempre o cortisol sempre no pralo, né? Mas o cara vai pirando, mais agressivo o cara vai ficando, né? E assim, como ele não tem coragem, não é homem, vou falar aqui a verdade, não é homem, né? Pra bater no peito, se impor e resolver a situação, né? O que seria resolver a situação? Olha, não tô feliz assim, vou separar, o que nós vamos fazer? Ou ele buscar alguma forma de né, aliviar essa pressão pra ele e ser um pouco mais, se amar um pouco mais, né? Não. Ele vai buscar formas de ficar mais agressivo e piorar a situação mais ainda, né? E às vezes ele acaba causando um problema até pra família dele, né? Que ele diz tanto que quer proteger. Porque aí ele vai lá, arruma uma confusão na rua, pode aí matar alguém ou pode machucar alguém, depois responder um processo, perder uma grana. Isso se não for ele quem vai apanhar ou morrer, entendeu? Então, assim, é um negócio deplorável. E aí você vê que, por exemplo, esse cara que eu tive esse problema aí, barbudinho, né? Ele já tomou aí mais uns 4 processos por causa dessa coisa, né? Mas e meu também. Então, assim, o cara, ele tá se afundando nessa coisa, né? Eu vou defender as mulheres. É igual o Guipa, né? É estilo um Guipa, né? Você vê que o Guipa, ele tem um complexo de Édipo muito forte, né? Ele falou outro dia numa entrevista lá acho que num podcast, eu preferia o meu filho ser preso injustamente do que a minha filha sofrer agressão. Quer dizer, cara, é nenhum nem o outro, né, cara? É assim, vamos garantir que a tua filha não seja agredida e vamos garantir que o teu filho também não seja preso injustamente, né? Então, assim, ele pedestaliza a figura feminina, né? Coloca ela ao patamar de deusa, né? De um ser humano acima dos outros, né? Que merece direitos acima dos outros, uma casta social diferente, né? O que tá acontecendo com a sociedade brasileira hoje é um sistema de castas, né? Como foi na Índia, bem parecido, né? Por motivos diferentes, né? Mas, então, assim, e esses caras são extremamente perigosos, né? É importantíssimo, eu cada vez mais tenho buscado me afastar desses caras, porque são mecanismos de automutilação, né? Como o cara ele não tem a vida que ele deseja, ele não é feliz dentro dessa ilusão dele, porque é uma ilusão, né? A ilusão de que ele é um homem amado pela sociedade, o que ele é responsável e cuida dos outros.
ninguém tá nem aí pra ele. Enquanto ele estiver pagando, eles vão dar papinha nas costas. Depois vão abandonar ele na primeira oportunidade. Mas ele quer viver esse castelinho de cartas, essa ilusão, né? Que pode desmoronar a qualquer momento. E quando desmorona, geralmente o negócio é feio. Ou o cara, ele apaca a patroa, ou ele se churrasca, às vezes até os filhos, né? Quem tem visto muito, isso aí é Blue Pill Rage, né? E eu tenho que concordar com mais gente aqui, cara. Só a Red que pode proteger esses caras e essas mulheres também, né? Porque o entendimento da realidade, ele é o que realmente faz o cara sair desse ciclo de violência, né? E ele se libertar, baixar o cortisol dele, se cuidar, né? E focar a cabeça em outras coisas boas. Então, assim, infelizmente, cara, enquanto esses caras estiverem na Blue Pill, todos nós estamos correndo perigo constante, né? As mulheres, os homens, né? E eles estão lá se automutilando, se chicoteando, dando penitência, né? Pro Deus vulva, né? Dando auto-chicotada em penitência pro Deus vulva. Olha que coisa triste, né, cara? Então, galera, fiquem ligados, cara. Na medida do possível, se afastem desses tipos de cara. Procurem se juntar mais com pessoas que pensam parecido com vocês. Caras solteiros que não têm planos de arrumar uma honradinha, que estão focados em trabalhar, que podem, inclusive, ser uma ponte para você para conseguir um bom emprego, às vezes conseguir ganhar mais dinheiro, alavancar o teu negócio, seja o que for. E caras que pensam mais alinhado com você, cara. Infelizmente, no mundo de hoje, a tolerância ela virou uma coisa inexistente. Então, assim, qualquer mínima discordância que você tiver com uma pessoa já é motivo, às vezes, de briga, de problema. Então, se alinhe com pessoas que estão na mesma direção, no mesmo caminho que vocês, né? O caminho MGTOW é a mata fechada, né? O caminho do Blue Pill é andar na trilha onde todo mundo já andou, trilha aberta. Né? Mas que vai levar ele pro abismo, né? A gente tá cavando o mato fechado ali, espinhudo, né? É um processo sofrido, mas a gente tá saindo da direção do abismo e buscando uma saída melhor, né? Então, se junte com pessoas que estão nessa mesma caminhada que vocês, beleza? Galera, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal caso também não seja inscrito, pra gente poder trocar mais ideias sobre isso. E deixa aí também o comentário de vocês sobre esses tipos de cara automotivado que vocês conhecem, familiares, amigos, primos, etc. Porque sempre é bom o comentário de vocês para acrescentar na discussão aqui coisas que eu não falei. Sempre é engrandecedor, beleza? Um grande abraço.